Ora, continuando aqui, Atos Apóstolos, diz assim, na parte do templo chamada Alpendre de Salomão, está no Atos Apóstolos, capítulo 3, versículo 11. Ficaram expectos ao verem o poder dos discípulos para efetuar milagres, semelhantes ao que Jesus tinha realizado. No entanto, ali estava aquele homem que durante 40 anos tinha sido um coxo inválido, alegrando-se agora no pleno uso dos seus membros, livre de dores e feliz por crer em Jesus. Quando os discípulos viram o espanto do povo, Pedro perguntou: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Atos Apóstolos, capítulo 3, versículo 12. Assegurou-lhes que a cura tinha sido operada em nome e pelos méritos de Jesus de Nazaré, a quem Deus tinha ressuscitado dos mortos. Foi a fé no poder de Jesus, declarou o apóstolo, que deu forças a mortos. Foi a fé no poder de Jesus, declarou o apóstolo, que deu forças a este homem, que vocês veem e conhecem. Essa fé em Jesus curou completamente, como todos estão a ver. Os apóstolos falaram claramente do grande pecado dos judeus em terem rejeitado e morto o príncipe da vida, mas foram cuidadosos em não levar os seus ouvintes ao desespero. Mas vós negaste o santo e o justo, disse Pedro, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que dantes pela boca de todos os seus santos profetas havia anunciado, que Cristo havia de padecer. Está no Atos Apóstolos, capítulo 3, versículo 14, 15, 17 e 18. Ele declarou que o Espírito Santo estava a chamá-los para se arrependerem e converterem, e assegurou-lhes que só havia esperança de salvação mediante a graça daquele a quem tinham crucificado. Só pela fé nele os seus pecados podiam ser perdoados. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, exclamou ele, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Está nos Atos Apóstolos, capítulo 3, versículos 19 e 20. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, ressuscitando Deus a seu Filho, Jesus. Primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Assim os discípulos pregaram a ressurreição de Cristo. Muito entre os que os ouviam estavam à espera deste testemunho. E quando ouviram, creram, lembraram as palavras que Cristo tinha dito e tomaram posição ao lado dos que aceitaram o Evangelho. A semente que o Salvador tinha lançado brotava e produzia frutos. Enquanto os discípulos falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o oficial dos guardas do templo e os saduceus. Ficaram aborrecidos, porque os apóstolos estavam a ensinar ao povo que por Jesus ter ressuscitado, também os mortos ressuscitavam. Após a ressurreição de Cristo, os sacerdotes tinham espalhado por todo o lado a mentira de que seu corpo tinha sido roubado pelos discípulos enquanto a guarda romana dormia. Não admira que ficassem descontentes quando ouviram Pedro e João pregar a ressurreição daquele que tinha levado à morte. Particularmente os saduceus ficaram muito agitados. Sentiam que as suas mais acarinhadas doutrinas estavam em perigo e a sua reputação em risco. O número dos que se convertiam à nova fé aumentava rapidamente, e tanto os fariseus como os saduceus concordaram que se permitisse que esses novos mestres continuassem a ensinar livremente a sua própria influência, estaria em maior perigo do que quando Jesus se encontrava na terra. Assim o capitão do templo, com auxílio de alguns dos saduceus,
prendeu Pedro e João e colocou-os na prisão por ser muito tarde para os interrogar naquele dia. O inimigo dos discípulos não podia fugir à evidência de que Cristo tinha ressuscitado. A prova era demasiado clara para ser posta em dúvida. Não obstante, endureceram o coração, recusando arrepender-se do terrível ato que tinha praticado, matando Jesus. Tinham sido dadas aos príncipes judeus abundantes evidências de que os apóstolos estavam a falar e a agir sob inspiração divina, mas eles teimosamente resistiram à mensagem da verdade. Cristo não tinha vindo da forma como esperavam, e embora às vezes tivessem acreditado que ele era o Filho de Deus, fizeram calar a convicção e crucificaram-no. Misericordiosamente, Deus deu-lhes novas evidências e agora tinham outra oportunidade de se voltarem para ele. Enviou os discípulos para lhes dizerem que tinham morto o príncipe da vida. E nesta terrível acusação, deu-lhes outra oportunidade de arrependimento. Mas sentindo-se seguros na sua própria justiça, os mestres judeus recusaram admitir que os homens que os acusavam de terem crucificado Cristo estivessem a falar sob a direção do Espírito Santo. Colocando-se numa atitude de oposição a Cristo, cada ato de resistência tornava-se para os sacerdotes um incentivo adicional para continuar a agir dessa forma. A sua obstinação tinha-se tornado cada vez mais determinada. Não que eles não pudessem